Oi gente, eu sou Danusa França, fisioterapeuta, pedagoga, terapeuta holística e Reiki Master. Estamos na videoaula de número 7 do curso livre de Moksha Gustão e vou falar nesse vídeo sobre a teoria dos 5 elementos, uma teoria super importante da medicina chinesa que envolve vários aspectos das nossas vidas, que é super importante na avaliação do seu cliente, do seu paciente, abre um leque de informações interessantíssimo, abre a nossa mente. Então é uma teoria muito rica. Eu sou apaixonada pela teoria dos 5 elementos. Vamos lá, vamos entender. E são muitos aspectos, tem todo um encadeamento que vocês têm que acompanhar. Vou até beber logo uma água. Bebam aí também, para conseguir acompanhar aqui o raciocínio. São considerados 5 elementos dentro da medicina oriental: madeira, fogo, terra, metal e água. Esses elementos tanto podem se construir como podem se destruir. As linhas externas aqui mostram a construção ou geração. Tá? As linhas internas mostram a destruição ou dominância. Vamos entender isso. Madeira gera fogo, sim, você faz o atrito ali da madeira e você cria o fogo. Fogo gera terra, sim, as cinzas se unem à terra. Terra gera metal, o metal é retirado da terra, assim como os minerais também. Metal gera água, na simbologia o metal fundido ele é líquido, ou ele pode ser um recipiente que contém a água, ou nas minas de metal normalmente tem água, tá? Água, por sua vez, gera madeira, porque quando rega, a madeira se desenvolve, tá? E aí a gente fecha aqui o ciclo da construção, da geração. Vamos entender agora as linhas internas, que demonstram a dominância, como eu falei. Madeira destrói a terra. Suas raízes frondosas rompem o solo. Terra destrói a água. A terra ela absorve a água, a terra contém, limita a água. A terra na simbologia pode ser também um recipiente de cerâmica que contém a água, enfim. Então a terra destrói a água. Seguindo, o metal destrói a madeira. Claro, o metal em forma de serra, de machado, ele destrói a madeira, tá? A água, por sua vez, destrói quem? O fogo. Então, com isso, a gente fecha o ciclo de dominância. Mas não é tão simples assim. Cada elemento está interligado com um par de meridianos. Como funciona isso? Sempre vai ser um órgão e uma víscera. Um órgão e uma víscera, e assim sucessivamente. Esse par de meridianos, o órgão é sempre o meridiano que é Yin. A víscera é sempre o meridiano que é Yang, correto? Outro aspecto importante: o órgão é chamado de Zhang. A víscera é chamada de Fu. Então essa relação Zhang-Fu acontece em todos os elementos. Um outro aspecto também que o oriental considera que o órgão é sólido, a víscera é oca, tá? Pois bem, então madeira tem fígado e vesícula biliar, fogo, coração, intestino delgado, terra, baço, pâncreas, estômago, metal, pulmão, intestino grosso,
água, rim, bexiga. Cada meridiano também, cada par de meridianos, está ligado não só ao elemento, como também ao sentimento. Quais os sentimentos que estão interligados a fígado e vesícula biliar? Irritabilidade, impaciência e raiva. Então, normalmente, as pessoas que têm problemas de fígado e de vesícula biliar são pessoas irritadas, impacientes e raivosas. Coração e intestino delgado. Qual o sentimento que está interligado aqui? Hipersensibilidade. Baço, pâncreas e estômago. Ansiedade, autocrítica. Pulmão, intestino grosso. Mágoa, tristeza. Rim e bexiga, medo, insegurança. Muito bem. Assim como estão ligados os elementos a 2 meridianos, a um par de meridianos que estão ligados a esses sentimentos, também estão interligados com etapas das nossas vidas. Então vamos começar pela infância. Já que eu comecei pela madeira, vamos pela madeira até o fim. Madeira equivale à infância, que é justamente o período que a criança se desenvolve, que ela cresce. É um período que a criança tem muita dificuldade de lidar com o não. Então é muito difícil para a criança entender limites. Até aqui você pode, até aqui você pode, até aqui você deve, a partir daqui você não pode mais. Isso é muito complicado na cabecinha de uma criança. Então, normalmente a criança ela acaba sentindo irritabilidade, impaciência, fica com raiva. E isso não é legal. Você tem que saber lidar com a energia da infância de uma forma positiva, para que ela não se torne um adulto revoltado, raivoso, que carregue problemas de fígado e de vesícula biliar, tá? O fogo está interligado com a juventude. Então é justamente na juventude que tem o fogo de tudo. Tudo é muito intenso, tudo é muito excessivo, tudo é muito quente, né? O jovem ele experimenta tudo o que ele quer, né? Ele descobre a sexualidade, então ele começa a se fortalecer como essência, né? A criar a sua personalidade. Então é um momento muito delicado. Na juventude, na realidade, existe uma grande hipersensibilidade, porque o jovem ele tem que estar muito bem resolvido para ele conseguir se destacar, ficar bem no seu meio, ficar bem entre os amigos, né? Se ele sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de perseguição, sendo muito sensível, fica muito difícil para ele lidar com isso. Então, é um período complicado de hipersensibilidade, diretamente ligado ao coração e ao intestino delgado, tá? Chegamos aqui no baço, pâncreas e estômago, elemento terra, maturidade. É justamente o momento que a mulher já pensa em ser mãe, né? O homem quer casar, ambos já pensam em ter filhos, né? Em ter uma vida mais sólida, ambos têm necessidade de estabilidade, né? Estabilidade financeira, já querem acertar dentro das suas carreiras, já querem conquistar sua casa própria, enfim. Tudo isso é importante, são os valores de um momento, de uma transição da maturidade que acontecem, né? Que envolve justamente o elemento terra, que passa a questão de raiz, de estabilidade, e que envolvem também o pensar no futuro, né? O que vai ser da minha vida quando eu envelhecer, né? O que eu estou construindo hoje
para mais tarde eu ter um pouco de paz na minha vida, tranquilidade, para envelhecer bem, com um certo conforto. Então tudo isso passa nesse período aqui, que é um período que espelha grande ansiedade, grande autocrítica. A pessoa vai numa entrevista de emprego, se cobra o tempo inteiro. Não falei direito, não era assim que eu queria, né? No trabalho quer ter a melhor performance possível e nem sempre consegue. Então é um período que é complicado, é o período das gastrites, das úlceras, de uma ansiedade profunda, vamos dizer assim, quase visceral, né? Então é um momento de transição e é um momento delicado, por ser justamente o meio da vida, né? O meio da vida. Seguindo, elemento metal, pulmão, intestino grosso, espelha justamente a velhice, né? É o período justamente do metal na cabeça, né? Que da idade grisalha, né? O seu cabelo muda. E dentro desse padrão de envelhecimento, existe o envelhecimento de pessoas que são super tranquilas. Eu lido muito com idosos, eu gosto muito de trabalhar com idosos. E tem aqueles que são extremamente bem resolvidos com a idade, vivem super bem, mas são raros, tá? A grande maioria carrega uma mágoa e uma tristeza muito grande por situações não vividas, por situações mal vividas. Então eles carregam assim, poxa, eu queria ter feito isso, eu não fiz, poxa, tinha que ter sido de uma forma diferente. E começam com essas mágoas a carregar realmente um peso que não é legal, que acaba prejudicando muito a parte de pulmão e de intestino grosso. E realmente existem grandes deficiências na terceira idade, na parte respiratória, e muitas deficiências também na parte de intestino grosso, de eliminação. Então é uma fase complicada para esses órgãos aqui. Eles acabam sofrendo as consequências, né? Chegando aqui na água, a água equivale à vida uterina, né? Está conectada a rins e bexiga e está conectada ao sentimento de medo e insegurança, sentimento de medo e insegurança. Então a gente se coloca na situação do bebê que está na barriga da mamãe, né? Do feto, ali na vida intrauterina. O que vai acontecer com esse bebê? Uma aguinha. Ele não sabe nada. Na verdade, é como se ele tivesse um medo e uma insegurança, não um medo negativo, mas do que está por vir, né? O que tem além útero, né? O que existe além útero? O que vai acontecer com ele? Então, aquele momento ali é um momento muito importante entre mãe e bebê. Essa situação do querer, do desejar a gestação, ela interfere diretamente na emoção daquele bebê. Então, esse papo de conversar com a barriga e de falar coisas bonitas é funcional e é necessário. Você tem que passar para o seu bebê aquilo que realmente você sente, porque ele vai definir e vai sentir e vai captar tanto o bem-querer quanto o mal-querer. Tanto ser desejado como ser indesejado. Então tudo isso vai espelhar nele justamente o adulto que ele será, né? Ele sendo desejado, isso aqui não vai existir. Ele vai ser uma criança altamente segura. Ele sendo indesejado, ele pode vir a ser aquele adulto extremamente medroso e inseguro. Aquela pessoa que se sente o tempo todo assim. Então é muito complicado. Então, nesse momento de vida uterina, demonstrar o bem-querer é o segredo. Demonstrar o querer, né? Enfim, então fechamos aqui a análise das etapas das nossas vidas. Agora vamos entender também a questão das estações do ano, tá? Primavera, madeira, que é justamente
eu acho engraçado e interessante a analogia que os orientais fazem, né, da vida da gente com a natureza. Então eles fazem uma comparação que eu acho fantástica. Ser como a primavera. Então aproveite a época da primavera para você crescer como a natureza cresce, para você florescer como a natureza floresce. Então aproveite o momento da primavera para fazer coisas que são importantes para o seu crescimento como essência. Estudar, ler um livro, fazer um curso com a professora Danusa, segui-la no YouTube, isso é crescimento. Então aproveite esse movimento a seu favor. Se a natureza está toda crescendo, evoluindo, cresça e evolua também. Use essa energia. Assim como, qual é a energia do verão? Né? No elemento fogo. O verão é aquela estação de calor, de suor, de transpiração. Então transpire, aproveite a época do verão para justamente correr, malhar, namorar, viajar, curtir, tá? Elemento terra é chamada canícula ou quinta estação. A canícula ou quinta estação é o último mês do verão, é o mês mais quente. Então vai fazer tudo que fez aqui em dobro. Aproveita mesmo o suor para fazer tudo que precisa de suor. Trabalhar, estudar também, correr atrás, malhar, namorar, enfim. Tudo que exige suor. Aí chegamos aqui no outono. Aí vamos lembrar dessa questão, dessa analogia que o oriental faz da nossa vida com a natureza. O que acontece no outono? Qual é a característica do outono? Caem as folhas da árvore, né? A natureza no outono, ela faz o que? Ela se renova. Então, o que você deve fazer na sua vida no outono? Uma renovação, uma faxina em todos os níveis. Essa faxina, ela pode ser física, né, de você renovar as coisas da sua casa, porque nada melhor do que você arrumar um armário para arrumar a sua cabeça, tá? Arrumar a gaveta, você arruma seus pensamentos juntos, sabe? Você faz as duas coisas, você consegue resultados maravilhosos. Então é uma renovação sim, de você parar e deixar que as suas folhas secas caiam. Permita que elas caiam. Muda um pouco o seu pensamento. Começa a avaliar os seus valores, os seus sentimentos. Começa a pensar o que você quer mudar em você. É nesse ponto que o outono serve, para você parar, se autoavaliar, mudar internamente, mudar externamente. Pega aquelas roupas que você não usa mais e doa, faz uma caridade. Aquela calça que você jura que vai usar de novo e nunca mais conseguiu usar, doa. Entendeu? Então é essa energia bacana do outono, de renovação. E aí chega o inverno. Caramba, o que acontece na natureza do inverno? Né? O inverno é aquela estação do friozinho, do aconchego, do recolhimento. Então o que acontece nessa estação? Uma característica interessante. O que os ursos fazem no inverno? Eles hibernam. Então o inverno seria a estação para você dar uma fechada para balanço. Fecha. Fica um pouco na sua, retrai, armazena energia, guarda um pouco de energia. Por quê? Porque assim você estará muito bem para renascer novamente na primavera. Olha a beleza disso. Você vive de acordo com as estações. Isso é fantástico, é lindo. Engraçado, também tem um outro aspecto bacana que a gente analisa em termos de movimento na teoria dos 5 elementos. Eles consideram a madeira como movimento e tem tudo a ver. É o movimento, como eu falei, do crescer, da primavera, do crescer da infância, né, do desenvolvimento. Eles consideram também que o fogo é considerado o yang máximo, que é justamente um período de expansão e tem tudo a ver com a energia do verão, tem tudo a ver com a energia da juventude, né?
consideram também que o movimento da Terra seria um movimento de transformação. E é verdade também, porque isso tem tudo a ver com a maturidade, que a gente está sempre transformando as situações para procurar sempre algo melhor para as nossas vidas, né? E tem tudo a ver também com a estação. Eles consideram que o movimento mental, que está ligado à velhice, é o movimento de recolhimento. Ficar quieto e fazer aquela renovação, deixar as folhas secas caírem. O inverno eles já consideram um movimento de inércia. Inércia é o não movimento, é você ficar parado, estacionado, revendo tudo aquilo, se autoavaliando, vendo tudo que você conseguiu no recolhimento do outono mudar em você, na sua mente, no seu espaço, no seu redor, nas suas relações humanas, e aí você renasce na primavera. Isso é fantástico. Existe uma lei, já estou terminando, vou ter que terminar, que eu não gosto de alongar muitos vídeos, que é a geração em dominância, que se chama a lei da mãe e do filho, que fala o seguinte: se um meridiano estiver vazio, tonifique a mãe. Se estiver saturado, cheio, disperse o filho. Como é que funciona isso? Olha, coração. Quem é a mãe do coração? É o que antecede, é o fígado. Coração, quem é o filho? É o que sucede, baço pâncreas, tá? Então, se eu quero, por exemplo, tonificar o coração, eu preciso dar uma tonificada nesse meridiano. Eu posso usar justamente a mãe. Tonificando a mãe, que é o fígado, eu acabo tonificando o coração. Tonificando o fígado, tonifico o coração e cedo, olha aqui, a seta. Cedo quem? O filho. Passa o pâncreas. Então essa lei da geração e da dominância, seta escura, seta pontilhada, ela envolve também tonificação e sedação. Qual a utilidade que tem isso? Várias. Você usa um meridiano para você atingir o outro. Você trabalha, na verdade, com uma rede. Os meridianos, eles estão todos interligados. Então isso ajuda demais na sua prática e no seu trabalho profissional. Então você raciocina em cima desses meridianos. Vamos supor, por exemplo, meridiano do coração, ele se localiza nos braços. Meridiano do fígado, ele se localiza nas pernas. Vamos supor que eu preciso urgentemente tonificar o meridiano do coração, mas essa pessoa que eu tenho que trabalhar não pode ser mexido nos braços. Ela está com algum problema que não tem condição de eu trabalhar o meridiano ali. Então, indiretamente, eu consigo chegar a ele. Eu trabalho nas pernas com o meridiano do fígado e eu acabo tonificando o coração. Ainda tem uma outra informação dentro disso, que quando você tonifica muito o meridiano aqui, ele vai tonificar esse aqui e ele vai transbordar um pouquinho para o que está antes. Então você acaba conseguindo uma reação de tonificação em cadeia, beneficiando todos os meridianos, tanto o que antecede quanto o que sucede, tá? E esse esquema de você tonificar aqui, tonifica esse e ceda esse, também é muito pertinente, porque acaba suavizando o efeito dessa tonificação adiante. Entenderam? Tem muitas nuances dentro da teoria dos 5 elementos. Eu pretendo, na verdade, fazer até alguns vídeos adicionais, que eu sempre faço, para poder complementar com mais informações dentro desse processo de diagnóstico, porque é fantástico. São vários exemplos que eu quero formatar e passar para vocês, mas antes eu tinha que dar
esse esqueleto importante geral da teoria dos 5 elementos. Tem até uma tabela na apostila de vocês que fala alguns aspectos que são super importantes. Por exemplo, considerando os sentidos, tá? O fogo está ligado à língua, que é justamente coração e intestino delgado. E é no sentido da língua da fala. Normalmente as pessoas que têm problemas cardíacos, ou elas falam muito ou elas não falam nada. Muito ligado a isso. Baço, pâncreas e estômago, terra, está ligado à boca, paladar também. Metal, pulmão e intestino grosso, está ligado a nariz, olfato. Rins e bexiga, que é água, está ligado a ouvido. Um problema de ouvido, por exemplo, zumbido no ouvido, é tratado justamente através de rins e bexiga. Madeira, fígado e vesícula biliar, está ligado aos olhos, à visão. Então, problemas nessa parte também são tratados no fígado e na vesícula. Tecidos, temos vasos, que são tratados a partir do fogo, que é coração e intestino delgado. Baço, pâncreas e estômago, tecidos conjuntivos e músculos. Pulmão e intestino grosso, pele e pelos. Rins e bexiga, ossos e medula. Fígado e vesícula biliar, músculos, principalmente no sentido de movimento, não na questão nutricional do músculo. E tendões também. Então, tudo que envolve movimento, você trata fígado. Por exemplo, labirintite, que altera o movimento. Pode tratar o fígado que você vai ter uma boa resposta, tá? Outro aspecto importante também, sabores, né? Fogo é amargo, terra é o doce, metal é o picante, água é o salgado, madeira é o ácido. E se você analisar a culinária oriental, você consegue sentir todos esses sabores na comida, e não é por um acaso, não é uma mera coincidência. Aguinha. Eles fazem isso porque eles acreditam justamente no equilíbrio dos 5 sabores em prol da nossa saúde, tá? Outro aspecto, fechando aqui, são as terapias. Tem mais coisa, mas a gente vai aos pouquinhos e na apostila tem o restante do quadro que vai ajudar bastante. As terapias, a gente tem terapia de fogo. Qual é? Moxa Tostão, claro. Terapia que é com a terra. Tem aqui no meu canal também. Cristais. Terapia com metal, acupuntura, lógico. Terapia com água, a gente faz analogia da água no sentido de fluir. Então a gente compara com os canais de energia, com os canais de meridianos, shiatsu. E a madeira a gente coloca como o doim. Entraria também a reflexologia podal, porque a gente usa vários instrumentos de madeira. No doim podem ser usados também. Então também entra como um elemento interessante, como a terapia do doim, elemento madeira. Então eu vou parar por aqui. Encerrando, espero que vocês aproveitem cada detalhe dessa explicação, que ela é muito rica, tem muito conteúdo. Vai aos pouquinhos, assista novamente, mas não pode esquecer, gente, de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de espalhar por aí essa explicação, tá? E de acionar o sininho das notificações, para ficar sabendo sempre quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal, ok? Gratidão por vocês estarem comigo nessa jornada holística. Gratidão.